Você e eu fomos atraídos para perto dessa caverna. Olha, essa coisa pingando lá de cima. É um líquido milagroso feito de guano de morcego. Ácido nítrico. O quê? Ácido nítrico? Mas o que é isso? Se assim como o Tide você ficou boiando e não sabe o que é ácido nítrico, vem aqui nesse vídeo que a gente vai descobrir. E se você também tá curioso, né, a querer saber pelo menos um pouquinho mais a respeito disso, né, vamos ver aí depois da vinheta. Então pessoal, meu nome é Guilherme Martins, eu sou bolsista do PIBID e sejam bem-vindos a mais uma aula de Química, né, de Fundamentos de Química Experimental, né, aqui com as nossas temáticas, né, tratando sobre Dr. Stone. O tema da aula de hoje é ácidos, né, na verdade. Essa é uma abordagem mais simples, tá? O professor William, eu tenho certeza que o professor William ele vai tratar esse assunto muito mais aprofundado e vocês vão entender melhor ele, beleza? Mas, né, aqui a gente vai dar uma entendida também a respeito sobre isso. Vamos lá. Ó, quando a gente trata de ácidos, né, uma coisa que é muito comum é a gente pensar no absurdo, não é? Porque geralmente a gente pode até ver, né, não sei, quem sabe em filmes, séries ou em qualquer outro meio, né, de mídias, né, que a gente assiste, a gente tem o ácido representado como uma coisa, nossa, se eu colocar minha mão no ácido, só vai sair vai comer minha carne toda, só vai sair o ossinho. Gente, primeiro eu faço uma recomendação para vocês. Nunca tentem entrar em contato com qualquer ácido que você vê pela frente, tá? Por favor. Especialmente no laboratório, tá bom? E, né, mas, né, às vezes não é uma coisa tão absurda assim. A gente vai ver aqui mais pra frente, será que é possível uma coisa assim poderosa? Talvez, quem sabe, vamos ver lá pro final do vídeo, quem sabe a gente não descobre sobre isso. Mas, pois bem, o que é um ácido, né? Na verdade, existem várias definições para o que é um ácido. Mas eu vou dizer aqui pra vocês uma definição bem bacaninha que vocês vão entender, eu tenho certeza. Pois bem, vamos lá. Ó, o que são ácidos, né? Ácido, pessoal, é toda substância que quando entra em contato com água, ela libera como único cátion o H+. O que isso quer dizer, né? O que quer dizer liberar como único cátion, né? Ela simplesmente é o seguinte, né? Ela vai liberar íons, né? Quando a gente coloca essa substância em água, ela vai liberar íons, ok? Só que o cátion, né? Ele vai ter que ser obrigatoriamente o H+ e só ele, entendeu? É basicamente essa a definição. H+, o que é esse H+? Gente, é um átomo de hidrogênio que perdeu um elétron, tá? É um átomo de hidrogênio que perdeu um elétron. Então, dessa forma, né, a gente consegue então ter, né, essa ideia, né, e tudo mais. Olha só, é um átomo de hidrogênio. Sim, para ser ácido tem que ter, né, tá vendo os cachorros andando no fundo? Decoração. Para ser ácido tem que ter hidrogênio, tá? Então é uma condição que a gente precisa. Como é que se representam os ácidos? Os ácidos são representados dessas formas aqui, ó. Dessa forma aqui, quimicamente falando, né? Os químicos gostam, né, de representar por meio dessa equação química. Essa daqui é uma generalização, calma aí. O que ela quer dizer? Um ácido vai ser uma substância que vai ter, né, um hidrogênio. É isso que quer dizer isso. Isso daqui é uma substância qualquer que tem um hidrogênio, né, um átomo de hidrogênio. E o que é esse A aqui? É uma generalização que pode ser, que indica basicamente o seguinte: pode ser cloro, pode ser qualquer átomo de um outro elemento químico, entendeu? E o que vai acontecer quando coloca em água, né? O que acontece quando se coloca em água é que a gente tem a formação do cátion H+.
Sim, ou seja, ele perdeu, o hidrogênio perdeu o hidrogênio, ele sai ali sem um hidrogênio, ele sai positivo. E claro, a gente vai ter a forma negativa aqui também. Essa forma negativa, né, vai ser do resto, né, que está ligado a esse hidrogênio, beleza? Pois bem, então vamos a representações, né, simplificações a respeito disso, né? O que é o ácido nítrico, né, que é o que a gente quer tratar? O ácido nítrico é essa substância que possui essa fórmula química aqui, HNO3. Exatamente. Como é que funciona o HNO3, né? O HNO3, né, ele vai ter um átomo de hidrogênio ligado a ele e simplesmente vai o que vai acontecer é que, né, você vai haver a formação do cátion H+, quando a gente coloca em água, né? E quando esse hidrogênio sai, sobra o NO3 negativo. Então a gente vai ter isso daqui. Ok? Eu vou mostrar mais alguns exemplos para vocês de ácidos. Então, aqui, seguindo aqui com os exemplos, né? Então a gente vai ter o que? A gente vai ter o HCN também, o HCl, perdão, por exemplo, né? A gente tem esses outros dois exemplos, né? Em que como é que fala? A gente tem essa molécula, né, ácida, né, que tem um hidrogênio, que há essa quebra desse hidrogênio aqui na ligação e que a gente tem a formação do cátion H+. Da mesma forma vai acontecer com o HCN, em que a gente vai ter as ligações ali envolvidas. Entretanto, a gente vai ter a quebra de novo, né, dessa ligação aqui de H+, quando entrar em contato com água, havendo a formação de H+. Beleza? Então a gente tem isso. Eu vou mostrar um videozinho aqui de um software para vocês, para exemplificar, para tornar isso mais entendível, beleza? Gente, estou aqui no software, né, pra gente dar uma olhada, né, e entender melhor o que está acontecendo ali, né? Por exemplo, o que é um ácido mesmo, né? É uma substância que tem hidrogênio. Então, por exemplo, a gente pode ter essa substância aqui, que é o ácido clorídrico, tá bom? O que vai acontecer, né, que vai ser específico, é que ele vai estar assim, bonitinho, né? Quando ele for entrar em contato com a água, vai haver o rompimento por causa da própria molécula de água dessa ligação, sim. E o que acontece é que esse hidrogênio, ele sai como um cátion e o cloro sai como ânion. É basicamente isso que está acontecendo, né? Ó, eu vou mostrar um outro exemplo aqui para vocês, né? Vamos lá, o exemplo do ácido... O próprio ácido nítrico. O que é o ácido nítrico? É HNO3, né? Então vamos lá, vamos primeiro ver aqui. Então é uma molécula que é formada na combinação de oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Como é que funciona essa ligação? O que funciona, a estrutura, digamos assim, dessa ligação, pessoal, vai ser assim. Os átomos de oxigênio vão ligar com o de oxigênio, eu vou colocar esse aqui embaixo. E o átomo de hidrogênio, ele vai se ligar a um desses oxigênios aí. Então a gente tem o que? O ácido nítrico. Exatamente. Esse que é o ácido nítrico, né? A gente falando molecularmente, né? E o que vai acontecer? É que torna ele um ácido, né? É que quando ele entrar em contato com água, vai acontecer a quebra dessa ligação aqui. Esse daqui sai como positivo, esse como negativo, e é isso que torna ele um ácido, entendeu? Ok, uma coisa que é interessante, ó, desse software, eu vou depois disponibilizar para vocês, é que você consegue ver, por exemplo, ó, como é que é o átomo, né, mais parecido com o que ele é na vida real, o tamanho dele, né? A gente entender as ligações, ó, o que está acontecendo é que, por exemplo, aqui ó, a gente tem um átomo de nitrogênio no meio, tá fazendo uma simples, né, com um oxigênio, outra simples com outro oxigênio e uma dupla aqui com outros dois oxigênios. Entendeu? Dando uma aproveitada aqui pra gente fazer uma propagandinha, digamos assim, desse software, né, dessa simulação, é que a gente pode utilizar ele como um jogo, exatamente, né? Por exemplo, aqui, quando a gente clica na opção sozinha, aqui que eu estou mostrando com o meu cursor, né? A gente tem que montar, por exemplo, água, né? H2O, então é a combinação de um oxigênio e dois hidrogênios, então a gente coloca aqui, ponto.
Daí, ó, é o seguinte, aqui a gente tem as opções, né, que eles dão uns átomos, né? Então vamos ver aqui, por exemplo, O2, né? Então a gente tem aqui gás e oxigênio, né? Então a gente tem um, dois e o outro oxigênio, vai haver essa ligação e a gente coloca aqui, entendeu? Né, o H2, essa molécula aqui, o que que é? São dois hidrogênios ligados. Ponto, entendeu? Então vocês testam aí, inclusive, eu vou mandar o link pra vocês, beleza? Então, continuando, tá? O resto da nossa aula. Gente, aqui continuando aqui, né? Agora que vocês entenderam um pouco a respeito da dinâmica, né, do simulado, do simulador, na verdade, né, do software, a respeito, né, da dinâmica que acontece ali no ácido, eu acho interessante a gente visualizar isso daqui, que é o seguinte, ó. O que faz um ácido ser mais forte que o outro? Alguns ácidos, eu já vou adiantar para vocês, são fracos e que não são maléficos pra gente. Por exemplo, um suco de laranja, ele é ácido, sabia? Ele é ácido, um suco de limão. Mas não é por isso que você vai morrer por causa daquilo, não é? Exatamente. Por exemplo, eu vou mostrar aqui pra vocês o que faz um ácido ele ser considerado mais forte que outro, tá bom? Um ácido é mais forte que o outro, pessoal, dependendo da capacidade que ele tem de liberar cátions H+. Exatamente. Então, por exemplo, o ácido nítrico e o ácido clorídrico, eles são ácidos bem fortes, tá bom? Ou seja, isso quer dizer que eles liberam muito H+, entendeu? Eles liberam muito H+. Em contrapartida, por exemplo, o ácido cianídrico, né? Ele já vai liberar menos H+. Ele é considerado um ácido moderado, ou seja, ele não é tão forte assim, ele é forte, mas não é tão forte assim como os outros, entendeu? Ou seja, quanto mais H+ eu libero, mais forte é um ácido. Agora, por que um ácido ele pode ser maléfico, né? Porque a gente pensa assim, por quê? Né? O que torna o ácido maléfico, pessoal, em excesso, claro, um ácido forte, né? É justamente a formação do H+. O H+ em excesso, ele acaba reagindo com as coisas. Então, se você encosta sua mão no ácido, a sua mão, as moléculas da sua mão vão reagir com aquilo e a estrutura celular que você tem, ela vai começar a ruir e você vai se machucar. Exatamente. É por isso que faz mal. É por isso que corrói algumas coisas e não outras. Por quê? São reações químicas que acontecem com esses cátions liberados aí, sendo o H+, né? O causador. Beleza? Então, né, continuando aqui, como é que a gente determina, né, qual ácido é mais forte que o outro, né? Porque fica meio complicado, né? Como é que a gente determina? Gente, a gente determina por meio da escala de pH. Exatamente. A escala de pH é uma escala que vai de 0 a 14. Para que, né? Como é que a gente lê essa escala, né? Melhor dizendo. Gente, basicamente o que se faz é se medir o pH. Exatamente. O cientista, né, ou vocês mesmo, né, existe um aparelho que mede, né, o pH. Existe também a indicação por cores e tudo mais, que vão indicar se um ácido é mais forte que o outro, entendeu? Como assim? Que vai indicar o pH e, por consequência, se um ácido é mais forte que o outro. É o seguinte, se uma substância ela tiver um pH entre 0 e 6, quer dizer que ela é ácida, tá bom? E o que isso significa, né? Isso significa que, por exemplo, quanto mais próximo de 0 essa substância tiver, o pH, quanto mais próximo o pH for de 0, mais forte é o ácido, entendeu? É bem simples de compreender. Então, por exemplo, o ácido acético, na verdade, vamos pegar aqui o vinagre, né? O vinagre, ele tem um pH 3. O refrigerante, né, o copo de Coca-Cola, por exemplo, ou não sei, qualquer outro refrigerante, ele vai ter um pH de 4. Qual que é o mais forte que o outro? Faça exercício mental. Exatamente. O que tiver o menor pH. Então, o ácido, no caso aqui o vinagre, né, ele é mais ácido que o refrigerante. Tá.
Mas uma coisa que eu acho interessante da gente dizer é que é o seguinte: quando a gente analisando aqui perceber, né, por exemplo, naquela situação, né, que o ácido acético, né, que está contido ali no vinagre, né, o vinagre, pessoal, ele é ácido por quê? Porque ele contém um ácido acético, tá bom? Em uma quantidade pequena, sim, mas ele é considerado um ácido por isso, por causa disso que ele tem essa capacidade ácida. E ele tem um pH 3, pessoal, enquanto que o refrigerante tem um pH 4. Quando a gente tem uma situação dessa em que a diferença entre ambos é uma unidade de pH, isso quer dizer que do 4 para o 5, isso quer dizer que o pH, a acidez, na verdade, ela aumenta em 10 vezes. Sim, ou seja, isso quer dizer que é o seguinte: o refrigerante, né, ele tem um pH 4, né, o vinagre, né, ele vai ter uma acidez 10 vezes maior do que um copo de refrigerante. Entendeu? 10 vezes maior. Beleza? Os ácidos, eles são muito comuns no seu cotidiano, no nosso cotidiano. A gente tem, por exemplo, o ácido carbônico, o ácido sulfídrico e o ácido clorídrico. Então a gente tem esses 3 ácidos aqui, pessoal, que basicamente, né, eles são muito comuns no nosso cotidiano, né? O ácido sulfídrico, ele é presente em ovos, mas não em ovos comuns, né? Aqui eu coloquei um ovo normal, né, para não colocar imagens chocantes, mas no ovo podre. O cheiro ruim do ovo podre é por causa do ácido sulfídrico, entendeu? Ok. E o outro é o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele tá presente, pessoal, no nosso estômago. Ou seja, né, ele faz parte, ele é um ácido, tá? E ele faz parte para nossa digestão, entendeu? Ele é importante na nossa digestão, esse ácido ali, que é um ácido forte. Claro, é um ácido que vai estar em pequenas quantidades, é um ácido forte, mas que está em pequenas quantidades, né? E por isso que acaba não danificando. Uma coisa que eu acho interessante da gente ressaltar é que é o seguinte: o ácido clorídrico, o nosso corpo consegue suportar ele no estômago. As paredes estomacais nos protegem do ácido clorídrico. Todavia, entretanto, contudo, em outra estrutura do nosso corpo, ele é maléfico. Tanto que é por isso, pessoal, que quando alguma pessoa ela tem algum problema relacionado à questão de peso, né, a questão mais psicológica, né, e ela provoca muito frequentemente o vômito, essa pessoa corre o risco, sim, né, dessas ações, né, acabarem prejudicando, né, o nosso trato digestivo, né, da boca até, né, o estômago. Esse caminho ele pode ser danificado. Por quê? Porque no vômito vai conter ácido, o suco gástrico, né, que vai estar contido ácido clorídrico, e ele pode acabar corroendo ali e causando danos graves, entendeu? Beleza? Ok. Olha só, uma coisa que é interessante que, né, de falar pra vocês é que o ácido sulfúrico, inclusive se vocês viram Dr. Stone, nos próximos episódios tem o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico foi o ácido descoberto, foi um ácido descoberto pelos alquimistas, né? Ele tem essa fórmula molecular aqui, né? H2SO4, e ele é muito importante, gente, na industrialização. É o ácido mais consumido pelo ser humano. Por quê? Porque a gente bebe ele? Não, por favor, não faça isso. Ele serve muito, gente. É porque ele serve muito na nossa industrialização. Na produção de coisas ele é muito importante. Por exemplo, ele está em várias coisas. Ele está na bateria do carro. Ele serve para a produção de fertilizante. Ele serve no refino do petróleo. Ele serve, inclusive, né, no plástico, né, para fazer o plástico é necessário ele. E ele é um ácido muito perigoso porque ele é forte, né, e ele causa corrosão. E, gente, ele é tão importante que é o seguinte: a quantidade de ácido que um país vai consumir, né, ele vai indicar a industrialização desse país. Exatamente.
por ele ser tão utilizado na indústria, né, que se um país ele consome muito ácido sulfúrico, a gente já vai saber, pessoal, que aquele país é um país industrializado, um país que tem muita indústria incorporada no seu né, território. Enquanto se um país que consome pouco, né, então a gente já sabe que é um país que não utiliza. Ele é, inclusive, utilizado como... ele pode ser utilizado como índice, beleza? É o seguinte. Agora, lembra daquela questão que eu falei? Será que existe ácido realmente super corrosivo que causa aquele efeito doidão que a gente vê por aí, quem sabe? Gente, existe. Por incrível que pareça. São os superácidos. Esse é o nome dele. Superácido a gente já até poupa, né? O que isso quer dizer, né? É um ácido muito forte, entendeu? Por exemplo, o ácido borano é o ácido mais forte que existe, né? É o ácido mais forte que existe. Que é, ele tem essa fórmula molecular aqui, beleza? E ele é 1 milhão de vezes mais forte que o ácido sulfúrico. Vocês estão entendendo? O ácido sulfúrico já é grave, já é pesado. Imagina ele é 1 milhão de vezes mais forte. Eu não achei um vídeo do ácido borano. Todavia, entretanto, eu achei um vídeo de um superácido no YouTube, que é o ácido clorosulfônico. É um superácido, é um ácido muito forte. E vocês estão vendo aqui, se tudo der certo, vocês estão vendo nesse exato momento aqui na tela, né, o ácido aparecendo aí, tá bom? O ácido numa tangerina. Olha só que efeito, né? Gente, eu acho que é pra cá que tá acontecendo. Pra cá, por aí. É muito, né? Realmente é um efeito bem feio mesmo. Pois bem, pessoal, ó, a gente chegou ao nosso fim da nossa aula, né? E tchau, tchau, até mais.